Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Também pela AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição o WhatsApp 974012235 e o telefone do estúdio aqui da Rádio Trianon, 3289-3580. Nesta edição de Gente que Fala, Dr. Antônio Tutílio. Prazer tê-lo aqui, doutor Tutílio. Prazer é sempre nosso nesse programa tão democrático e sempre com liberdade de expressão total. O senhor é economista e atualmente presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, perfeitamente, correto? Corretamente. Também conosco, doutora Rosângela Torresan. Prazer tê-la aqui, doutora Rosângela. Eu preciso que a senhora fale bem próximo, senão... Sim, obrigada pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês todos. A senhora é vice-diretora do movimento Voto Consciente, correto? Isso. E também o empresário, doutor Elísio Peixoto. Doutor Elísio, prazer tê-lo aqui. Nós que agradecemos a oportunidade de falarmos um pouquinho sobre educação política, né, no movimento Voto Consciente. O senhor também é dirigente do movimento Voto Consciente São Paulo, São Caetano do Sul? Perfeitamente. É isso? Por que São Caetano do Sul? Porque é um comitê do movimento Voto Consciente. O Voto Consciente tem várias representatividades em todo o Brasil e em São Caetano do Sul nós temos um comitê e compartilhamos todos os trabalhos de educação política do Voto Consciente. Doutora Rosângela, doutor Elísio, doutor Tutílio, aproveitando, já que estamos aqui, movimento do voto consciente. O que é voto consciente que vocês defendem? O que é? Não, essa é uma questão sempre bem colocada, né, Elise? O que é votar consciente, né? Eu acredito que, para simplificar e penso que para ajudar também, voto consciente é o voto com informação que você faz porque você fez uma análise dos candidatos, você pensou na função, se tem competência para aquilo que está se propondo, né? Se tem coerência às promessas colocadas, se diz de onde vai vir o dinheiro, né? Então, assim, voto consciente é um voto com informação, que você vai fazer uma escolha séria, né? Pensando, nós temos aí eleições municipais, então a gente tem certeza que o cidadão também pode ajudar nesse processo da escolha dos novos dirigentes públicos, né, que serão nossos representantes também. Doutor Elísio, a tua análise sobre esse voto consciente, eu acho muito interessante porque é um termo que é repetidas vezes utilizado, mas eu me pergunto até que ponto se tem consciência de que o voto é consciente. Eu compartilho, Zé Copé, com o raciocínio da Rosângela. E votar consciente é votar com sabedoria, onde o cidadão, o eleitor, de forma consciente, ele vota estudando previamente os candidatos. Esse final de semana nós gravamos um pequeno vídeo de 20 segundos e publicamos, onde nós falamos o seguinte: existem duas formas de você votar de forma consciente. Primeiro, nós temos que conhecer os candidatos. E o candidato é uma via de duas mãos. O eleitor tem que ser também consciente, né? É uma via de duas mãos, um bom candidato e um bom eleitor. Os dois devem se entender, se aproximar. O que é votar consciente? Analisar a biografia do candidato, o seu passado, a sua atuação profissional e na comunidade, a sua forma ética de convivência com a sociedade, o seu partido político, o programa desse partido político, o seu estatuto, as propostas desse candidato, o que ele está prometendo. Essas propostas, elas são execuíveis com o cargo que ele almeja? Um candidato a vereador, por exemplo, Tutílio, ele não pode prometer que vai gerar vários empregos ou criar, por exemplo, uma secretaria de esporte. Isso é incumbência de um chefe de poder executivo. Então, votar consciente é você saber que aquele candidato está fazendo propostas e representa promessas de campanha eleitoral sérias
condizentes e execuíveis. É saber o que está fazendo. E acho que o cidadão precisa ele precisa entender que ele muda na eleição o poder executivo e legislativo de uma vez só, né? Quer dizer, esse novo grupo, esse novo gestor público, né, vai mudar e dirigir e redirecionar toda a política pública do município. Então, são cargos e funções extremamente importantes, né? E que geram uma repercussão para os próximos pleitos. Exato. De deputado, presidente da República. Olha, Zancopé, eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um momento, hoje começamos o debate para eleições municipais. E hoje a população, na verdade, tem sido enganada. Essa é a grande verdade. Porque quando se fala aqui, voto consciente, é verificar o candidato que tem um mínimo de competência. Não adianta colocar o meu jogador de futebol, não adianta colocar o meu artista predileto, não adianta colocar um palhaço lá dentro, porque não é isso que vai resolver o nosso problema. Eu acho que nós temos que verificar se ele tem ou não tem competência. Será que ele tem uma ficha suja? Será que ele tem processo nas costas e que aí a gente não sabe e vai votar nesse candidato? Será que ele já apresentou alguma coisa, alguma proposta que possa ser discutida e avaliada? Então, isso tudo, hoje nós temos uma internet, hoje temos o voto consciente, exato, em que a gente pode pesquisar, né, e verificar se ele tem essa ficha suja ou não, se ele tem processo nas costas ou não, e não votar. Quantas e quantas vezes já aconteceu, Zancopé, de o camarada ser julgado, ser condenado e depois voltar a se candidatar e o povo vota novamente, e nós não podemos fazer isso. Mas Tutílio, Rosângela, Elísio, eu sou eleitor. Onde eu tenho essa informação? Porque as pessoas me procuram com insistência. Essa época, hoje acho que nem pode mais santinho, né? Mas essa época tem uma procura enorme do eleitor. Eu sou eleitor. Onde eu tenho essa informação? Então, hoje na internet tem muita informação. Antes os santinhos eu acho que se você entrar no voto consciente, por exemplo, você vai verificar uma série de informações, exato, que fazem com que o eleitor possa se orientar. E os sites, né, que ele pode buscar essas informações, né, o próprio TSE. Mas não é todo mundo que tem acesso à internet. Olha, o que a gente tem percebido, assim, você tem que pensar em grupos, né? Por exemplo, o eleitor jovem, que é a primeira vez que vai votar, com 16 anos, ele pode fazer essa discussão na sua escola, com seus professores, com seus amigos, com grupos de amigos. Está dizendo que tem que haver uma educação. Tem que se buscar essa educação política. E acho que é uma atitude do cidadão ir em busca dessa informação. Do outro lado, tem que oferecer essa educação. Mas melhorou muito, essa questão do acesso das redes sociais, né? O processo eleitoral, ele encurtou de 90 dias para 45 dias, mas em compensação houve uma margem, houve uma brecha em que os pré-candidatos eles passaram a promover suas ideias, suas biografias muito antes do prazo oficial de campanha. Então, a Justiça Eleitoral reduziu o prazo de campanha de 90 para 45 dias, mas, ao mesmo tempo, ela deu margens, Tutílio, dos pré-candidatos demonstrarem na internet amplamente, inclusive, suas propostas. Deixa eu só aproveitar, a doutora Karina Cufa, prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu. A senhora é presidente do Instituto Paulista de Direito Eleitoral. Então, o nosso assunto é voto consciente, que nós estamos, neste momento aqui, debatendo, né, tentando... Como fazer um voto consciente, né? Exato. Como esclarecer o eleitor. Acho que esse é o que nós pretendemos, não é? E voto consciente. Eu pedi já para eles a definição do que é voto consciente. Eu sou eleitor, não sei nada. Voto consciente é um voto responsável, né? O eleitor, ele tem que saber que votar não é uma obrigação, é um direito. É um direito de exercer a democracia, de ter a possibilidade de escolher seus governantes,
E saber que aquela escolha é muito importante, porque dela vai decorrer tudo o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Então, aquele problema do dia a dia, o problema de buracos na rua, problema com investimento na educação, na saúde, tudo isso vai depender desse voto eleito. Consciente, né? Então, sem dúvida nenhuma, o eleitor ele tem que ter consciência que é uma responsabilidade grande, que ele deve exercer e pensar nisso como um direito, não um dever. A senhora é presidente do Instituto Paulista de Direito Eleitoral. Isso. O doutor Elísio se referiu há instantes sobre o início de campanha, começa nesta semana, debates já se apresentam. Essas novas regras, eu posso dizer que são novas regras ou apenas uns remendos? São mais uns remendos, né? Como toda eleição, todo ano a gente tem uma reforma, que é, na verdade, um remendo eleitoral, não é uma reforma remendo eleitoral. Do remendo. Né? Exatamente. Semana passada eu tive um grato convite para participar de uma associação que está sendo criada agora pelos advogados dos partidos políticos. Eles querem trabalhar num texto de reforma eleitoral e aí abordar tudo. E a ideia de envolver advogados de partidos é porque os partidos que trabalham no sistema eleitoral, eles que estão dentro da eleição, e não necessariamente, mesmo estando alguns fóruns, não tendo representação na Câmara dos Deputados, eles conhecem mais o sistema do que muitos que são eleitos. Candidatos. Até porque a gente tem um levantamento... Este é o problema. Eles conhecem mais o sistema. Então, a senhora participa de um grupo que discute propostas de reformas eleitorais e entrega a quem pode ser penalizado com uma reforma. O deputado que vai votar para autorizar esta reforma eleitoral falou, opa, se eu mexer nesse item aqui, eu corro risco. Por isso que são os advogados, não são os políticos diretamente. Então, mas eles não, os advogados não decidem. Não decidem. A gente vai apresentar uma proposta, né? Como o Movimento Combate à Corrupção fez, outros movimentos fazem, a gente vai pensar numa proposta de reforma política. E por que a gente pensa nos partidos? Porque o partido, ele participa do processo eleitoral. Então, ele conhece muito mais do que um deputado que foi eleito por um puxador de voto. Fizemos um levantamento e apenas 38%, 38%? Agora eu não lembro o percentual exato. Perdão. É um percentual assim mínimo de 0,68% dos deputados que estão na Câmara dos Deputados foram eleitos com votos próprios. O restante foi tudo eleito com voto puxado. Então, exatamente, mas pelo é uma sistema eleição proporcional. Sim. Então, se eu for candidato, eu não quero mexer nisso. Por isso que a gente vai ter que ir trabalhando isso por fora e não deixar na mão dos deputados. Na verdade, eu acho o seguinte... Eu acho que tem que esclarecer eu não acredito que os políticos que estão hoje... Na verdade, eu acho que os nossos políticos, em todas as áreas, estão apodrecidos. Né? Na verdade, no sistema é podre e, na verdade, eu não acredito que eles possam mudar porque vão se prejudicar. Então, eu acho que vai depender muito da participação popular, vai depender muito daquilo das entidades, das organizações. A Confederação Nacional dos Servidores Públicos, junto com o Voto Consciente, sim, com certeza, tem feito um trabalho para orientar a população. Eu acho que a população está sendo muito enganada, que já falamos aqui, porque às vezes eu ofereço uma coisinha aqui, eu ofereço um Bolsa Família, eu ofereço alguma coisa nesse sentido. Tutílio, e seja o povo mais modesto, acaba uma cesta básica. Uma cesta básica. Qualquer coisa que eu ofereço para o eleitor, ele acaba votando naquele partido, naquele candidato. Eu já não acredito mais em partidos, porque os partidos também estão destruídos. Na verdade, essa é a verdade que hoje tem no país. Antônio, e é bastante sério isso. Eu acho que o movimento dos advogados se organizarem, o nosso movimento junto com o combate à corrupção eleitoral, de nos organizarmos e também colocarmos, para mim, assim, é uma esperança. Por quê? Porque estamos todos desacreditados. Sim. Vamos ser bem honestos. Eu imagino que nem um bom candidato esteja feliz com a situação que está.
Porque, olha, Antônio, cada vez mais nós estamos nos organizando para cobrar. Sim, então, assim, cobrar. E a corrupção é tão grande, a distorção, né? Como um indivíduo se candidata e como ele se elege. Vamos combinar, gente. Ninguém aqui é ingênuo de achar que uma eleição se ganha pela cor dos olhos. Hoje não é. É por dinheiro gasto numa campanha. Mas agora, Rosângela, é poder econômico. Um fato novo, então isso distorce. Que vai mexer com um sistema, o Zancopé, que é a questão da ausência do investimento privado de campanha. Agora nós não temos mais o investimento de empresas em campanhas eleitorais, né, doutora Karina? E aí, Eliseu, eu venho a discordar, porque eu acho que essa foi uma maior falha da reforma eleitoral, porque a partir do momento que você tira a empresa, ela não sai. Na verdade, você aumenta o caixa 2. Isso que eu vejo acontecendo, eu falo que eu sou advogada eleitoral, então eu vejo os bastidores, trabalho com isso. Então, o que a gente tem visto é isso. Tirou formalmente a empresa do financiamento de campanha, mas ela vai entrar informalmente. E aí quem se beneficia são as igrejas, o PCC e os sindicatos, que têm relações de pessoas físicas que podem fazer doações até 10% do limite da declaração de isento, né, para não ter ainda uma certa tranquilidade. Eles fariam essas doações através de CPFs de pessoas que efetivamente não doaram nada, mas entrariam essas doações através de CPFs. O que eu entendo, eu acho que deveria liberar a doação das empresas, mas não com um percentual de 2% do total do valor auferido no ano anterior. Eu acho que tinha que ter um patamar fixo, um valor fixo. Ó, cada empresa pode doar X reais. E aí sim, depois das eleições, o Ministério Público fazer um trabalho de falar assim, tá, a empresa A doou X reais para o candidato B. Esse candidato foi eleito e agora quem ganhou a licitação para determinado trabalho, fazer um cruzamento. Seria a mesma coisa, você dá um limite e ela também ter o outro. Mas aí a gente tem transparência. Mas, a gente está esquecendo a transparência. A gente vai deixar de uma... Eu sei que vocês discordam da minha opinião, mas eu sou muito contra isso. Eu completar o raciocínio que eu iniciei. Por que eu citei a questão que nós teremos mudanças a partir desse pleito eleitoral? Para o bem e para o mal, né? Nós só vamos saber os reflexos desse processo após as eleições. Nós não temos ainda como imaginar qual vai ser o resultado dessas campanhas franciscanas. O que eu quis dizer, doutora Karina, que da importância de afastar as empresas do sistema político partidário, porque hoje nós temos em Brasília, no Congresso Nacional, bancada de tudo, bancada de bancos, a bancada empresarial do setor de mineração, de construtoras, só não temos bancada cidadã. Nós temos representatividade, igrejas, né? Nós temos representatividade onde manda, como o Zancopé muito bem colocou, que não seria através de uma proposta de advogados que o sistema político eleitoral seria partidário, sofrerá alterações. Suprapartidário. Ele será alterado aonde? Quem vai decidir? Vai ser no Congresso, vai ser no Senado, vai ser na Câmara dos Deputados. Nós temos que renovar o Congresso Nacional. Renovar como? Primeiro, afastando, impedindo essas bancadas que hoje comandam o sistema político partidário no Brasil. Mas, doutor Elísio, a Justiça não consegue tirar o ex-presidente? Eu acho o seguinte, nós teremos... Ex-presidente do Congresso, por favor. Sim, isso é um sistema legal. Aí nós já temos que discutir o processo disciplinar, né, que tem que ser alterado. Vou acrescentar um outro detalhe. A lei da ficha limpa foi aprovada com rojões, tudo mais. Funcionou? Sim, funcionou e agora tanto funcionou que já estão querendo até mudá-la de novo. E está havendo um problema agora que seríssimo. A mudança dessa ficha limpa, eu acho que a ficha limpa foi ótima, porque o povo participou, 2 milhões de assinaturas ou mais. 600 mil e na verdade, mas aí o povo vê aqueles políticos lá empossados. Mas agora querem mudando para o vereador decidir. Como? Quer dizer, isso na verdade, não há uma mudança. Eu acho que houve uma deficiência da lei da ficha limpa. Por quê? A Constituição prevê que quem é competente para julgar as contas de prefeito é a Câmara dos Vereadores. Então, a gente deveria mudar, a princípio, a Constituição. O que eu vejo que a lei da ficha limpa poderia ter criado para obstaculizar, e aí eu concordo, por exemplo, um prefeito às vezes tem um orçamento pequeno, então as contas dele podem ser aprovadas, né, porque
é mais fácil de administrar um orçamento pequeno. E aí ele faz um convênio com a União e recebe milhões de reais. E aí quem analisa essa despesa é o Tribunal de Contas da União. Como é o Tribunal de Contas da União, é verba federal, não vai para a Câmara julgar. Então fica sem ninguém julgar. Então fica uma despesa no ar. O que eu acho? Deveria ter uma linha na lei da ficha limpa. O dinheiro vem para o município e o município não sabe onde aquele dinheiro foi parar. Eu acho que deveria ter uma linha na lei da ficha limpa, das verbas federais. Contrário do que foi feito, porque fala assim, aplicável a todos os ordenadores de despesa, o disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição. Né? No lugar de tentar forçar a barra para falar que a Constituição prevê uma coisa quando prevê outra, deveria criar uma linha assim. São inelegíveis para qualquer cargo aqueles que tiverem despesas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, do Estado em relação a convênios. A lei tem sempre as suas vírgulas, as suas armadilhas. Mas ela não pode ser inconstitucional, né? Mas lá fala, então, o Supremo a senhora falou, são inelegíveis, mas lá fala em hipótese de inelegibilidade. O Supremo manteve uma decisão que sempre foi dele. O Supremo já é de propósito. Fez com que a Constituição fosse aplicada. Porém, eu acho que poderia se ter um debate para alterar não só alterar a Constituição. Altera a Constituição se for necessário, mas não simplesmente dizer, olha, passa para o município. Mas não a lei da ficha limpa para trazer uma coisa inconstitucional. Mas por que não se discutiu isso na ocasião da aprovação da ficha? A lei pode ser melhorada. Esse é o problema. E ela pode evoluir. Eu acho que uma lei pode evoluir. Pode evoluir. Aliás, é o que nós queremos. O que nós queremos é vereadores fiscalizadores do Executivo. Existe? Aonde? Então, assim, não dá para esperar que vereador que vive em conchavos e fazendo acordos com o Executivo, ele fiscalize o próprio Executivo. Concordo que o sistema é ruim. Que isso é o mundo da fantasia. Aí nós temos então, assim, não dá para mexer nesse ponto social, agora. Rosângela, o que nós mais defendemos no nosso movimento como organização da sociedade civil de interesse público. Aí onde entra, por exemplo, a confederação, onde entra a associação de advogados, onde entra a imprensa, jornalistas investigativos, o controle social, essa questão de formação de caixa 2, doutora Karina, eu entendo o seguinte, existe lei para fiscalizar isso e para punir. É um outro crime que nós estamos falando. São consequências de lacunas na jurisprudência de oportunistas por organizações criminosas das mais diversas. E aquele que o senhor disse que só depois da eleição que nós poderemos saber o que aconteceu. Agora não dá para saber. Ou teremos balanços perfeitos, porque como a gente acaba com a transparência, maquia aquilo, não houve doação de empresa, aí fica tudo bonito e parece que correu bem. Eu tenho um amigo... Porque correu tudo por baixo dos panos. Quando houve a doação de empresa, a empresa depois se locupleta violentamente. Hoje a gente só tem a Lava Jato, graças ao financiamento. Por que é que uma empresa quer financiar um deputado? Eu sou empresária. Vamos, a lei não está boa. Os negócios são necessários. Exato. Não pode obter vantagem. Exatamente. Claro. Defender uma bandeira, eu acho que eu concordo. Você defender a bandeira do teu setor... O que não pode haver troca. Agora, você querer vantagens... Tanto é que o lobby nos países desenvolvidos é regulamentado. Aqui no Brasil, não. Sim, não é problema. É que a obra que vale 10 depois passa a cobrar 20 ou 30. Não, esse é o problema. É que a licitação é ganha por um X. Sim. E depois os aditivos transformam isso em aí nós e agora, sem o financiamento da empresa, a gente não vai saber onde teve o direcionamento. Esse é o problema. Olha, eu acho que estamos depois da eleição. Já. Nós temos que é o voto consciente. Quem tem que financiar um candidato e quem tem que votar no candidato e eleger é o cidadão. Então, assim, eu concordo com a base da lei, com o princípio da lei, que é o cidadão que tem que se responsabilizar por uma campanha eleitoral, ele que tem que doar, ele que tem que eleger, ele tem que ir atrás e até ter a sua bancada, seu lobby, defender suas ideias. Agora, gente, vamos combinar. Tá faltando ética, porque não vamos atrás da vírgula da lei. Vamos atrás de ser ético, de ser honesto, de trabalhar pela transparência. Não importa a lei, porque a lei não dá conta. Ela não dá conta. Nós moramos vivemos num país legalista. Sim, né? A lei é legalista, mas nem o processo sempre. eleitoral é judicializado, inclusive. Mas o que é moral não é ético, nem sempre. O que é moral não é ético. A gente fala e quando a gente fala de moralidade, é um pouco
subjetivo, porque às vezes o que é moral para mim não é para a senhora. Exatamente. Então, assim, a gente precisa de lei, né? Que é a moral. Mas mais do que isso, a gente precisa. A lei para falar o que é moral. Vontade política para fazer a coisa correta. Eu entendo que o nosso esforço de outurno, Tutílio, no voto consciente, é educação política. Sim. Então, o que a Rosângela está falando, traduzindo, não basta bons candidatos, é importante bons eleitores. Sim. Um complementa o outro. Exato. Então, é um grande desafio. O eleitor, eu tenho também críticas a fazer no sentido do eleitor. Votar consciente não é votar em troca de vantagem nem de benefício, como nós presenciamos em todo o processo eleitoral. Aí, doutora Karina, depois do pleito, Zancopé, quando é eleito aquele parlamentar, aquele chefe do executivo, Tutílio, o eleitor fala, a gestão pública não está boa, os vereadores não me representam, mas ele trocou o voto por uma vantagem, por um benefício, e depois ele vem criticar o quê? Então, nós temos que cobrar também que não basta termos bons candidatos, temos que ter bons eleitores. Agora, Elísio, me perdoe, na verdade, acho que nós temos, principalmente Confederação, Voto Consciente, mesmo os advogados, nós temos a obrigação, porque eu não acredito que com tudo isso que nós estamos colocando aqui, o povo tenha informações suficientes para poder decidir. Eu não acredito por enquanto. Também não acredito. Mas hoje nós temos que iniciar um trabalho muito forte. E nós, Confederação Voto Consciente, nós somos responsáveis por mostrando a sementinha, começando a mostrar para a população o que acontece. Mas nós temos que tocar na ferida, Tutílio. Exatamente. Temos que tocar na ferida. O eleitor precisa entender do valor do voto. E eu quero colocar... E em busca da informação. Eu quero colocar agora, não só orientando nessa época de eleição, mas posteriormente, porque é um trabalho longo mostrando para a população, quando existe um orçamento, esse orçamento é aprovado, tem metas, tem decisões, e depois o povo não sabe o que acontece. E nós temos obrigação de dizer, olha, aquela meta na educação, na saúde, na segurança, que era X, não foi aprovada, não foi feita, ou foi feita 10%, ou foi feita 5%. O povo tem que saber. E nós temos obrigação de informar a população que não consegue se informar. Não consegue. Por enquanto, não. Preciso ir para o intervalo e faço questão de anunciar já que o Gente que Fala inicia uma parceria com a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, com o movimento Voto Consciente a partir de hoje, para que vocês estejam presentes no Gente que Fala com muita frequência, para que a gente possa debater continuar esse debate. Maravilha, Elísio. Vamos para um intervalo, retornaremos em instantes. O Eduardo da Moca diz, nos tempos do cacareco, o voto de protesto era um animal que não podia ser empossado, como no caso do Tiririca. O Eduardo, eu lembro aqui que o Birubiru, que foi vereador, ele teve mais votos quando não foi candidato do que quando foi candidato. Então, e depois não se reelegeu. Esse tipo de voto, assim, por exemplo, eu acompanho o Poder Legislativo há 30 anos e a gente, sistematicamente, nós temos esse tipo de voto. Por exemplo... Eu só faço a referência quando dizem voto de protesto. Eu acho que no Brasil não existe voto de protesto. Eles protestam, voto de ironia, eles não protestam nem contra o aumento do ingresso no campo de futebol. Reclamam, mas compram. Então, eu acho que é um voto de ironia. É uma pena. É um voto lamentável, eu acho. Vocês, como o movimento do voto consciente, esse é um problema. É um voto lamentável. Mas eu quero dizer, assim, que não se trata, eu quero fazer aqui uma ressalva. Quando nós, o Movimento Voto Consciente, dizemos assim, voto consciente é um voto com informação, com responsabilidade, você escolhendo o candidato e se ele tem competência para a função que se candidata. Justamente o que eu estava explicando, e não é para elitizar, não quero doutorado nem mestrado para candidato, não participo dessa questão, mas tem que ter experiência sim,
para a função de legislador, porque não dá para você não conseguir ler uma lei. E eu já vi isso acontecer. Para prefeito e para prefeito também. Ele tem que ser um executivo, ele tem que ser uma pessoa capaz de uma gestão pública, de pensar num orçamento. As complexas questões administrativas requerem um nível educacional. Exato. Então eu quero aqui fazer uma ressalva, porque eu acompanho, por exemplo, nessa legislatura que nós, o Movimento Voto Consciente, Antônio que nos apoia e nos fazemos essa parceria, né, para que os nossos representantes tenham qualidade, faz diferença num parlamento. Porque uma pessoa que tem a capacidade de discutir profundamente uma lei, ela vai melhorar essa lei. Não precisa ser dela a lei. Pode ser de um amigo, de um colega, do outro partido, inclusive. Não só o nível de propositura, mas a qualidade da atuação parlamentar. A qualidade da atuação. Por exemplo, eu vou aqui citar um nome. Nós tivemos o Baratão eleito da comunidade de Paraisópolis, uma pessoa bárbara que eu conheci pessoalmente, acompanhei 4 anos do mandato dele. Mas me desculpa, ele perguntava para o assessor. A opinião dele era a opinião do assessor. Então, assim, você não elege alguém para discutir publicamente a opinião do outro. Mas aí, Rosângela, o que eu acho? Só para fazer um parênteses, eu acho que a gente tem que trabalhar o eleitor. A gente não pode, assim, esse não pode ser candidato porque ele não tem experiência, porque ele não tem escolaridade. A gente tem que trabalhar o eleitor. Sim, eu, por exemplo, quando eu vou votar, trabalhando, eu pesquiso o currículo, eu vejo o que a pessoa já fez, onde ela já trabalhou. Se ela tem ficha limpa. Experiência anterior, nos seus mandatos. Eu faço isso individualmente. Agora, brecar isso, que a pessoa peça o registro de candidatura, eu acho que o Tiririca pode, esse outro pode, todos podem e devem estar lá à disposição. Todo cidadão tem direito. A nossa campanha é com o eleitor, como disse o... aí sim. A nossa campanha é com a educação política do eleitor. A campanha está às portas. O horário eleitoral começa sexta-feira e hoje nós teremos o primeiro debate entre candidatos a prefeitos na cidade de São Paulo e já há discussões porque a Luísa Erundina, ela não pode participar porque a lei eleitoral nem o Levi Fidelix, nem o Levi Fidelix não está fazendo nada, ele está preocupado com o aerotrem, mas ele entrou inclusive com a ação e eu subscrevi. O Ricardo Young e a Luísa Ele entrou com a ação. Também entraram com a ação, mas não aconteceu nada. Eu sou subscritora da ação do Levi Fidelix. Não aconteceu nada porque os candidatos que participarão, Celso Russomano, Fernando Haddad, João Dória, Major Olímpio e Marta Suplicy, não querem mais pessoas na bancada. Exato. Porque se eles autorizassem, ela poderia participar. Vou explicar como funciona isso. Não há autorização. Eles foram, se houver a permissão dos que participam, exatamente, outros poderão estar presentes. A lei mudou da seguinte forma: antes, para você participar de debate, bastava ter representação no Congresso, ou no Senado, ou na Câmara de Deputados. A lei agora falou que o critério é 9 deputados federais. Isso acabou destruindo todos os pequenos. Em que se baseia esse número? Eu fiz um levantamento, sabia? Sim, tirou da cartola. Eu fiz um levantamento. Dos pequenos, todos estão fora, exceto o PCdoB, que tem 10. É o único que é atendido pelos critérios de 9, acima de 9. Então, o único que tem 10 é o PCdoB. Acima dele tem 20, 30, 40 e já aumenta o número. Então, assim, o único pequeno que se beneficia lei de barreira que não Exato. O Supremo já julgou isso. Vai ter um julgamento agora. Eu estou indo para Brasília, inclusive, acompanhar na quarta-feira. De algumas ADIs que tratam do tema. Inclusive, tem uma ADI também do Levi Fidelix tratando do tema. Ele entrou aqui nós entramos com uma representação para tentar, em caso concreto, aplicar a inconstitucionalidade disso, mas infelizmente na primeira instância, na primeira zona, a gente não conseguiu eliminar. Mas o que acontece? Eles não vão participar. Hoje vai ter um debate na Band e não vão participar. Mas parece que eu estava ouvindo quando vinha para cá,
que a Irondina ainda está pleiteando junto à Sim, estação. ela entrou com a mesma ação. E ainda é E fez um pedido de reconsideração. que hoje ela participe. Fez um pedido de reconsideração no domingo. É possível. Eu observo que as campanhas em várias cidades ainda não começaram, devido à falta de recursos de campanha. Eu acredito que só deva começar efetivamente nas ruas o barulho após 7 de setembro, Elísio, após o acho feriado. que com tanta desinformação ninguém quer se arriscar, porque o prêmio é a inelegibilidade. Não é? Se alguém se arrisca a começar uma campanha fora do prazo... Eu não me refiro fora do prazo, Copé. Eu me refiro... mas a incerteza é tanta. Eu entendo o que o senhor está falando e estou acrescentando a informação de amigos que são candidatos e não começam a campanha antes com medo de se tornar inelegível. Baseado em quê? Este é o detalhe. Baseado em quê? Fazer o prazo que começa o prazo que começa a eleição na TV ou o prazo que... Não, o que começa é dia 16. Já começou. Sim, mas foi dia 16 de agosto. A campanha já está... Perfeito. Mas você entendeu a complicação dos candidatos? Na TV, sim. Mas essa questão do debate, eu acho que ela é completamente constitucional, porque você cria uma cláusula de barreira, né? Por exemplo, a Luísa Erundina, ela foi prefeita de São Paulo, né? Como não participar? E nas pesquisas está até bem, né? Exatamente. Doutora Karina Cufa, a senhora que é presidente do Instituto Paulista de Direito Eleitoral, agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. Doutora Rosângela Torresan, vice-diretora do Movimento Voto Consciente, da mesma forma, muito bom tê-la aqui. Muito obrigada e que comecemos então a busca de informação para as nossas escolhas, todos nós cidadãos. Estamos aí daqui a um mês com eleições e o nosso compromisso de votar. A senhora é responsável direto pela essa parceria que nós iniciamos hoje, Gente que Fala, Movimento Voto Consciente e Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Muito obrigada. Agradeço. O empresário Elísio Peixoto, muito bom tirá-lo de São Caetano para participar do nosso Gente que Fala. Obrigado, a honra é toda nossa, Copé. Parabéns pela condução do programa Gente que Fala e compartilhar nessa mesa de honra com tantas cabeças pensantes, com um conteúdo tão interessante. Obrigado e só deixo um recado final da importância da renovação política no próximo pleito. Valorize seu voto, vote de forma consciente nas próximas eleições. Dr. Antônio Tutílio, da Confederação Nacional de Servidores Públicos, grato pelo nosso Gente que Fala com tua participação. Eu que agradeço e hoje eu estou mais feliz ainda porque com essa colocação sua, Zé Copé, e com essa grande participação que hoje a gente tinha talvez uma pauta tão grande, mas nós ficamos no voto consciente porque é importante, a política é importante e essa parceria futura da Confederação e o voto consciente, tenho certeza que vai trazer muito benefício para o povo brasileiro, para que a gente realmente vote de uma forma tranquila, honesta, competente, para melhorar as condições do nosso país. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres e Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.